Glória a Deus. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar poderosamente aí a vida de todos. Gente, então vamos lá. 3 motivos. Motivo, eu vou mostrar para você que você não pode desistir, tá bom? Será que nós temos motivo para não desistir? Quantas pessoas que já chegou no momento, falou, será que vale a pena mesmo lutar? Será que vale a pena continuar acreditando? Será que vale a pena continuar insistindo, batalhando? Pois é, eu vou falar pelo menos 3 razões que eu tenho certeza que Deus vai renovar as nossas forças hoje. Em primeiro lugar, pelo qual não podemos desistir porque se nós pararmos para olhar a história, todos os grandes homens de Deus, mulheres de Deus que marcaram gerações, mulheres e homens de Deus que chegaram no auge do sucesso, vamos dizer assim, seja ele ministerial, em todas as outras áreas também, certo? Todas estas pessoas que hoje a sua história, o seu testemunho nos inspira, nos incentiva, nos renova, nos motiva, pois é, todos eles também tiveram um momento de dor, momento de tribulações, momento que eles sentiam-se quase consumido pela adversidade, pelas angústias, pela tristeza. Ou seja, todos eles passaram por momentos difíceis. Eu vou ler aqui vou te dar 2 referências, tá, para você conferir na sua Bíblia, que os nossos irmãos do passado, embora foram pessoas importantes, alcançaram, meus irmãos, alcançaram, vamos dizer assim, alcançaram um patamar importante. As suas histórias hoje, a gente lê as suas histórias, a gente é renovado hoje. Mas eles também passaram por um momento difícil. Você quer ver? Por que não falar do próprio apóstolo Paulo? Um homem que foi tão bem sucedido depois da sua conversão, ele se converteu a Cristo e é conhecido aí como um dos maiores apóstolos, que mais, o maior missionário, né, que mais abriu igreja, ganhou tantas almas para Jesus, o apóstolo que mais escreveu cartas, epístolas, um homem muito abençoado. Pois é, este homem também teve um momento de grande dificuldade. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 12, veja, irmão, se isso não identifica com você. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Estamos falando sobre 3 razões pelo qual não podemos desistir. A primeira é outras pessoas que chegaram em patamares, vamos dizer assim, degraus importantes e brilhantes. Eles também passaram por momentos difíceis. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 8 e 9. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação muito profunda. Ele chegou a ver na visão, enxergar o terceiro céu. Ele foi arrebatado, na verdade, até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas indizíveis, não tem como explicar. Mas para que ele não se exaltasse, então foi posto espinho na sua carne. Eu sei que a discussão aí entre os teólogos, né, do que se trata este espinho, porque a Bíblia não fala. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era as lembranças, e quando ele matava, perseguia os crentes, outros dizem que era porque ele era solteiro, enfim, há um monte de especulações. Mas a Bíblia, por certo, não fala qual era, de fato, o espinho que Paulo tinha. Mas a informação que nós temos era que este espinho lhe trazia muito sofrimento, muita dor, muita angústia, certo? Paulo, vira e mexe, estava com este problema, era como um espinho na sua carne. Incomodava o apóstolo Paulo, angustiava, trazia muitos transtornos para o apóstolo Paulo, de modo que, por isso, ele chegou a orar ao Senhor. Agora se imagina um homem que orava para Deus curar enfermo e Deus curava. Um homem que orava e via Deus fazer tantas coisas na vida dos outros, mas agora ele ora por ele mesmo, para Deus tirar aquele espinho. E sabe qual foi a resposta do Senhor? Deus não responde a oração de Paulo como Paulo queria. Deus apenas disse, a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, você vai ter que aprender e você vai ter que conviver com este espinho aí, né? Eu não vou tirar,
mas eu vou dar graça para você suportar. Eu vou te dar graça, eu vou te dar força. Então, meus irmãos, Paulo aqui, ele ora. Ele tinha um espinho na sua carne. Então, não sei qual é o seu espinho. Não sei qual é a situação que te aflige. Não sei qual é a situação que, às vezes, pelo qual você é humilhado. Talvez você já orou também para Deus tirar, para Deus livrar, e até agora nada. Né? Então, não pense que você... Não desista pensando que você é o único que sofre, que passa por situação difícil. Assim como Paulo não desistiu. Paulo não desistiu pelo fato de Deus não ter tirado o espinho da carne. Não. Você pode ver que no final da carreira dele, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a seguir, né, quando ele já estava no corredor da morte para ser morto, decapitado ali pelo soldado romano, ele escreve a carta, está escrevendo a carta para Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que me dará naquele dia o justo juiz, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Então observa bem, né? Olha quem está aqui, irmãos. Deixa eu virar aqui rapidinho. Tá dando para ver aí? Olha a ovelha que veio participar da live. Glória a Deus. E aí, neném? Tá bem? Manda para o Senhor pro povo aí, manda. Manda para o Senhor. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, então é o seguinte, Paulo não desistiu, ele foi até o fim. Terminou a carreira, mas guardou a fé. Quantas pessoas que por causa de alguns espinhos da vida, perdem a fé. Às vezes porque queriam sim de Deus e veio um não de Deus. E nós temos que aprender a conviver com o não de Deus, porque aquilo que nós não entendemos, a razão do porquê sofremos algumas situações, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. E nesta noite, diante desta palavra, eu quero ministrar, profetizar na tua vida, que Deus vai te dar graça, Deus está te dando graça, Deus está te dando força, Deus está te renovando nesta noite. Toma posse desta palavra. Amém? Temos também em Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Bem-aventurados que choram, e olha a promessa, serão consolados. Amém? Está entendendo então a palavra? Estamos falando sobre 3 motivos pelo qual não vamos desistir. Primeiro, talvez você está passando por um momento difíceis, mas nós estamos vendo aqui nesse primeiro tópico que nós não somos os únicos. Você não é o único que chora, não é o único que está talvez enfrentando esta angústia ou esse desespero, este momento difícil. Talvez até o sentimento de depressão. Lembra do profeta Elias? Quem era Elias? Um grande profeta de Deus. O homem que orava e Deus mandava fogo do céu. O homem que orava, irmão, e o negócio acontecia. Mas, do capítulo 18 para o capítulo 19 de 1 Reis, o homem tão abençoado agora está com medo de Jezabel, está deitado debaixo de um zimbro, pedindo a morte, né? Alguns teólogos afirmam, né, que ele estava ali no começo de uma depressão. Então observe, irmão, homens de Deus, mulheres de Deus do passado, também enfrentaram aí momentos difíceis, mesmo eles estando no auge, vamos dizer assim, do sucesso ministerial ou em outras áreas da vida. Então, não pense em desistir em nome de Jesus. Você não vai desistir. Ok? Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus não é com você. Deus era com eles também. Deus era com elas também. Tá? O importante, irmão, é que eles passaram por isso, mas eles venceram. Olha o exemplo de Paulo. Irmão, preste muita atenção, que guarda no teu coração. Para mim, ser vencedor não é aquele que nunca passa por luta ou por momentos difíceis. Não. O vencedor é aquele que mesmo passando por momentos difíceis, ele não desiste. Ele vai até o fim. Isso que é vencer. Vencer para mim, irmão, é continuar firme, mesmo não recebendo muitas vitórias que nós gostaríamos de receber, mas manter na fé como Paulo. Deus não tirou o espinho da sua carne, mas no final da sua trajetória ele está testemunhando, ele está falando para Timóteo.
Timóteo, foi difícil? Foi. Teve o combate? Teve. Mas cheguei até o fim. Além das outras lutas, tive que enfrentar o espinho na carne, mas guardei a fé. Vou morrer agora, terminei a carreira agora, mas estou na fé. Isso que é vencer, meu irmão. Isso que é vencer, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, por que nós não podemos desistir? Em segundo lugar, porque a presença de angústia, escute bem, hein? A presença de angústia nem sempre significa ausência de Deus. Vou repetir. A presença das angústias nem sempre significa ausência de Deus. Mesmo Deus estando conosco, isso pode não nos tornar isento de sentir angústia, de enfrentar aquele momento de angústia, de desespero. Não. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, parte B, socorro bem presente na angústia. Ok? Então, quando a angústia vem, o nosso Deus está presente. E Ele estando presente, embora permitindo que as angústias venham, mas Ele vai proporcionar o socorro. Ele não está proporcionando o escape da angústia. Não. Está proporcionando o socorro na angústia, no momento da angústia. Então veja bem, às vezes, meus irmãos, vamos ter mesmo que enfrentar as angústias da vida, as dificuldades da vida, e faz necessário. Deus tem um propósito, precisamos. Os bons marinheiros, eles se formam, se tornam bons, não é nas marés mansas, não, é nas tempestades mesmo. Os melhores guerreiros se tornam melhores guerreiros nas batalhas, nas guerras. Então Deus pode estar, meus irmãos, nesta angústia, nessa situação, nos forjando para cumprir em nós o seu propósito, para a glória e louvor do seu nome. Então, por mais que a angústia venha, nunca esqueça deste Salmo 46. O Senhor é socorro bem presente na angústia. Tá? Neste momento de angústia, Deus está presente. E pode ter certeza que se Ele não te livrou da angústia, mas na angústia Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar o socorro. Eu acho muito lindo isso, irmão. Que Deus é muito realista. Deus não enganou ninguém. Né? Deus não enganou ninguém. Vem para a minha presença que você não vai ter luta. Não, pelo contrário. Né? Ele falou assim, Ele chama, mas Ele não prometeu ausência de luta. E aí a gente vai passar para o terceiro ponto aqui, que é o Senhor pode estar conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco em todas as situações. Isaías 43. Olha o quanto Deus é verdadeiro, o quanto Deus não engana ninguém. Quem engana, irmão, é o falso evangelho, os falsos pregadores, que às vezes prega aceite Jesus, que nunca mais vai ter luta, vai ser só triunfo, vai ser só vitória. Mentira, irmão. Vem para a igreja que nunca mais vai ter momento difícil, irmão. Não é esse o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a cruz. Toma a sua cruz. É caminho estreito, é porta estreita, é guerra contra o mal. Paulo falou assim que com muitas tribulações nos importa entrar no céu. Ou seja, irmão, tem tribulação? Tem luta, tem guerra? Tem. Mas a gente luta por uma causa, meus irmãos, que é infinitamente maior. Sabe? A gente enfrenta a luta, irmão, sabendo a causa pelo qual estamos lutando. Sabe? É você entrar na guerra já tendo vislumbre do final da guerra. A vitória nos aguarda, a coroa nos aguarda. Um dia, essas lágrimas que nós choramos hoje, no final, irmão, Deus vai enxugar. Então o crente vai para a guerra, não tem esse negócio, meus irmãos, de ficar crente meninos na fé, nunca amadurece, sabe? Qualquer luta reclama, murmura. Meu Deus do céu, qualquer luta quer sair da igreja, quer mudar de igreja, mudar de ministério. Não, irmão, isso aí é coisa para quem nunca amadureceu na fé. Deus não enganou ninguém. Sabe? O próprio Jesus em Mateus 16, versículo de número, daqui a pouco eu vou para Isaías, tá bom? Mateus capítulo de número 16, versículo de número 23 a seguir,
Jesus fala bem claro, quer vir após mim? Quer vir após mim? Ele não fala assim, ele não obriga, ele pergunta, né? Ele deixa uma condição, na verdade. Aquele que quer vir após mim, aquele que quiser, ninguém é obrigado, mas aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. A primeira guerra que você vai travar é contra a sua própria natureza. A primeira guerra que você vai travar é contra a sua própria vontade. Glória a Deus, sabe? É contra a sua natureza, contra seus vícios, contra a sua própria vontade. E aí, renuncia-se a si mesmo. E aí, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de renúncia, fala de sacrifício, fala de dor, fala de luta, fala de batalha, fala de adversidade. Jesus nunca falou que a caminhada seria fácil, mas prometeu que o final valeria a pena. É nisso que eu creio. Então Deus não engana ninguém. A gente é que vê no mundo evangélico, né, os anúncios, vem, que vai ser só vitória, vai ser só bênção. Não. Deus nunca falou isso. Pelo contrário, Deus foi muito real. Olha Isaías capítulo 43 para você ver. Versículo 2 e 3. Deus fala assim, ó. Quando passar pelas águas, veja bem, quando passar pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos rios, as águas não submergirão. Quando passar pelo fogo, nenhuma chama, né? Eu estarei contigo, nenhuma chama arderá em ti. Peraí, já parou para pensar nesta palavra? Olha o que Deus está falando. Quando, 3 vezes. Quando pelas águas, quando pelos rios e quando pelo fogo. Deus está dizendo o seguinte, Deus está falando sobre 3 níveis de provação que o salvo, o povo de Deus enfrenta. Né? A prova das águas, a prova dos rios e a pior, a prova de fogo. Você já passou pela prova das águas? Já passou pela prova dos rios? Já passou pela prova de fogo? Deus está falando quando? Sabe o que Deus está querendo dizer? Vai ter que passar. Muitos de nós vamos enfrentar provas amargas. Deus não prometeu assim, ó, eu vou te livrar da prova das águas. Vem para a minha presença que eu vou te livrar da prova dos rios. Vem para a minha presença que eu vou te livrar da fornalha. Não foi isso que ele falou. Então veja bem, Deus não prometeu a ausência de prova, a ausência de luta, mas, veja bem, mas o que ele promete é que em todas essas fases difíceis, a sua presença estaria conosco. Glórias a Deus. Dá até vontade de falar em mistério aqui, viu? Deus não promete ausência de dor, mas na dor a sua presença estará conosco. Deus não promete ausência de batalha, de guerra, de angústia, de dores, mas quando elas vierem, a sua presença estará conosco. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. E aí? Vamos parar? Vamos desistir por causa das lutas? Não, de jeito nenhum. 3 razões pelo qual não podemos desistir. Eu falei profeticamente que Deus estaria renovando alguém nesta noite. Toma posse em nome de Jesus. Alguns exemplos, quer ver? Como aí mencionou rios, águas e fogo, 2 exemplos. A primeira, vamos lá. Prova do fogo. Quando fala de fogo aí, prova de fogo, de quem que vocês lembram? Eu vou esperar vocês comentarem. Quem na Bíblia passou por provação de fogo, teve que enfrentar o fogo por causa de sua fé? Glória a Deus. Aí, Max. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Glória a Deus. É impossível, né, irmão, não lembrar deles. A irmã Neide também. Então, observa bem, irmão, esses 3 jovens, eles eram muito fiéis, eles eram muito abençoados, eles eram muito de Deus. Muito de Deus. Porque é bonito a gente ver Deus honrando eles e esquece de ler o capítulo 1. Porque no capítulo 3 de Daniel,
Deus está honrando eles, mas no capítulo 1, eles estão honrando a Deus. Quando eles rejeitaram o manjar do rei. As coisas de Babilônia que não coincidiam com os princípios de Deus. Quando eles rejeitam, eles estão honrando a Deus. E quem honra a Deus, pode ter certeza, na frente será honrado por Deus. Aleluia! Oh, glória! Talvez hoje temos que perder alguma coisa para manter os princípios de Deus. Mas fica tranquilo. Amanhã Deus vai te fazer ganhar. Deus vai te honrar. E aí, irmão, esses 3 jovens eram de oração. E quando foi colocado diante de um desafio para eles adorarem a estátua, eles não adoraram. E aí vocês sabem que eles foram parar dentro de uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais do que o normal. Pensa comigo, você acha que eles não oraram? Deus, nos livra, Senhor, nos livra do fogo, nos livra da fornalha. Em espírito, quem sabe, eles clamaram ao Senhor. Mas quanto mais eles clamavam, mas veja bem, eu acho muito interessante ver uma palavrinha que chama muito a minha atenção. Daniel, capítulo de número 3, todo crente tem que ter isso em mente. Tem que orar tendo isso em mente. Pelo amor de Deus, pega isso para a tua vida, tá bom? E nunca você vai decepcionar com Deus, nunca você vai se abater na fé. Capítulo 3, versículo 17. Só para você entender o contexto, para nós ganhar tempo. Eles estavam diante do desafio. O rei deu mais uma oportunidade para eles se curvarem e adorar a estátua. Né? Adorar a estátua. Estou achando engraçado demais a gatinha aqui, ó. E aí, Emílio, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí, dá? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória aí, varô. Oh. Só para você entender o contexto, o rei deu mais uma oportunidade para eles e falou assim, ó, se vocês não adorarem, se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na cova. Quero ver quem é que vai te livrar, se o seu Deus vai ter poder para livrar vocês. E aí, irmãos, eles, os 3 jovens, vai responder, versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, versículo 17, né? A quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. No versículo 17, eles estão com toda a fé falando o que Deus pode fazer. Preste muita atenção nesse detalhe. Eles sabem o que Deus pode fazer, mas no versículo 18, veja bem, se não, fica sabendo, rei, que nós não serviremos os teus deuses e nem adoremos a estátua de ouro que tu levantaste. Sabe o que está falando aqui? No versículo 17, Deus pode fazer. Ele é o Todo-Poderoso, pode fazer. Mas no versículo 18, mas se não, esse se aqui não é dúvida. Não é dúvida. Ele está dizendo o seguinte, o nosso Deus é tão poderoso, e por ser o Todo-Poderoso, ele pode livrar, mas também pode se optar em não livrar. Porque se Deus puder apenas fazer e não deixar de fazer, então que Deus é esse? Não, ele não seria o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso porque ele tem o poder de fazer, como também tem poder em se optar em não fazer, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Eles estão declarando a sua fé dizendo o seguinte, Deus pode nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, a gente vai continuar acreditando nele. A gente vai continuar confiando nele. A gente vai continuar adorando a ele. Isso, irmã, se Deus fizer, aleluia, e não fizer, ele continua sendo Deus. E aí, irmão, muitas vezes nós já vamos com aquela ideia errônea, não, Deus tem que nos livrar, Deus tem que nos livrar. E quando Deus nos livra, tem gente que fica chateadinho com Deus. Temos que, irmão, ser igual a este jovem, ainda que tiver que enfrentar a morte, se Deus não quiser nos livrar da morte, amém, louvado seja Deus, estaremos com ele do outro lado da vida. Então isto para mim é fé. Fé não é estar pronto só para receber o sim de Deus. Fé é estar pronto para receber o não e continuar firme com Deus. Isto que é fé. Então Deus, irmão, imagina eles orando, mas quanto mais eles oravam, mais eles estavam aproximando da fornalha. E aí você sabe, eles foram lançados na fornalha. E a pergunta que fica para muitos,
críticos, céticos, por que Deus não livrou da fornalha? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Eles não honraram a Deus? Por que Deus não livrou da fornalha? Quantas pessoas murmuram de você também? Você é crente porque está passando por tudo isso? Se tu é crente porque toda esta luta, toda esta dor, como diz o hino de Lázaro? Mas veja bem, o mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus que não nos livra de muitas situações, também não livrou eles da fornalha. Mas eu gosto muito deste mais. Deus não livrou do fogo. Ou melhor, Deus não livrou da fornalha. Mas dentro da fornalha, livrou do fogo. Deus não livrou da situação, mas na situação proveu o livramento. Deus não livrou da situação, mas dentro da situação. Porque quando eles caíram no fogo, atado, amarrado, até o rei teve que olhar e testemunhar. Lançaram 3, mas eu estou vendo 4 lá dentro. O quarto homem da fornalha era o próprio Cristo. Aleluia. Dizendo, meus servos, vocês me honraram. Vocês não temeram. Mesmo diante desse desafio, continuou fiel. Mas a hora que vocês caíram aqui, aleluia, não te livrei da fornalha, mas estou aqui para te livrar do fogo. Eu quero profetizar na sua vida que Deus pode não ter te livrado de algumas situações pelo qual alguns estão usando esta situação para defamar, para ridicularizar a sua fé. Mas recebe esta palavra para a sua vida. Nesta situação, é no meio desta situação, é no meio deste cenário que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O outro exemplo dos próprios discípulos em alto mar. Eles estavam no barco, Jesus estava no barco, e mesmo Jesus com eles enfrentaram a grande tempestade. Jesus com o discípulo não os tornaram isentos da tempestade, mas no meio da tempestade, naquela prova das águas, na prova da tempestade, Jesus estendeu as mãos e acalmou a tempestade. Então, amados, eu não vou desistir, você não vai desistir em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não somos os únicos. Os nossos antepassados, nossos pais na fé, nossos irmãos na fé, passaram por situações piores, talvez, do que a nossa, e venceram. O Deus que era com eles também é conosco. Segundo lugar, porque a presença de angústia não significa necessariamente a ausência de Deus. Em terceiro lugar, porque Deus, mesmo não nos livrando de certas situações, Ele está conosco em todas elas. Por isso, em Cristo, somos mais do que vencedor. Tome posse desta palavra em nome de Jesus, seja renovado, fortalecido, e se havia aí algum pensamento de desistência, alguma frieza na fé, desânimo, receba o renovo, receba a graça de Deus, coloque a mão na massa, mão no arado, prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Em breve, aleluia, estaremos cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?